Série Legado Imobiliário protegendo seu patrimônio e sucessão, urbano, rural e familiar. Episódio Inventário negativo e renúncia de herança, quando o legado tranquilo é dívida e como evitar o erro virar processo. Muita gente acredita que herança sempre significa riqueza, casa, terreno, fazenda, patrimônio construído ao longo de uma vida. Mas existe uma realidade que quase ninguém comenta. Às vezes o legado que parece tranquilo, na verdade, é dívida, impostos atrasados, processos judiciais, empréstimos, problemas imobiliários escondidos. E quando a família descobre isso tarde demais, o que deveria ser herança vira dor de cabeça jurídica. Eu vou explicar algo importante neste episódio da série Legado Imobiliário. Quando é necessário fazer inventário negativo, quando é possível renunciar à herança e como evitar que um erro familiar vire processo. Porque sucessão patrimonial precisa de clareza e clareza evita conflito. Bora entender isso, bora para frente. O que é inventário? Quando uma pessoa falece, todo o patrimônio dela precisa ser formalmente organizado e transferido para os herdeiros. Esse processo se chama inventário. É nele que se apuram imóveis, dinheiro, bens, direitos e também as dívidas. Muita gente esquece desse último ponto. Herança também pode incluir obrigações financeiras. E quando não existe patrimônio algum, aí entra um instrumento jurídico pouco conhecido. O que é inventário negativo? O inventário negativo é utilizado quando a pessoa falecida não deixou bens, mas mesmo assim a família precisa comprovar isso oficialmente. Isso acontece, por exemplo, quando é necessário provar que não existe patrimônio para um processo. Um cônjuge precisa regularizar situação patrimonial ou quando se quer demonstrar que não existem bens a partilhar. É uma forma de deixar claro juridicamente que não há herança material e isso evita muitos problemas futuros quando a herança vira problema. Agora vamos falar de uma situação delicada. Às vezes existe patrimônio, mas também existem dívidas, financiamentos, processos, débitos fiscais, dívidas bancárias. Nesse caso surge uma pergunta importante. O herdeiro é obrigado a aceitar essa herança? A resposta é não. O que é renúncia de herança? A lei permite que o herdeiro renuncie à herança, ou seja, ele pode declarar formalmente que não deseja receber aquele patrimônio. Isso acontece quando as dívidas são maiores que os bens ou quando aceitar aquela herança pode gerar mais problemas do que benefícios. Mas, atenção, renúncia não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa ocorrer formalmente, por meio de escritura pública ou processo judicial. Se não for feita corretamente, o herdeiro pode acabar assumindo responsabilidades que não queria. E aí o erro vira processo. O impacto disso nos imóveis. Quando existem imóveis envolvidos, a situação pode ficar ainda mais complexa. Imagine um terreno com impostos atrasados, disputas judiciais, problemas de registro ou dívidas associadas. Se a família não analisa corretamente a situação patrimonial, pode acabar herdando um problema jurídico enorme. Por isso, o planejamento sucessório e a orientação jurídica são fundamentais. Herança não deve ser tratada apenas como emoção. Ela também exige responsabilidade legal. O caminho da prevenção. A melhor forma de evitar conflitos familiares e processos judiciais é simples: informação e planejamento, organizar documentos, regularizar imóveis, conhecer a situação financeira do patrimônio e, quando ocorre o falecimento, agir rapidamente para entender se existe patrimônio, se existe dívida, se é necessário inventário ou se é possível renunciar à herança. Clareza jurídica evita desgastes familiares e protege o verdadeiro legado. O patrimônio de uma família representa história, representa trabalho,
representa esforço de uma vida inteira. Mas quando não existe organização, até o legado mais tranquilo pode se transformar em conflito, inventário negativo, renúncia de herança, planejamento sucessório. Essas ferramentas existem para proteger a família, para evitar erros e para impedir que situações simples acabem virando processos longos e desgastantes. Porque herança deveria representar continuidade, não problema. E quando o direito é aplicado com clareza, a família preserva o que realmente importa, sua história e seu patrimônio. Bora para frente!